enfrentando essas adversidades, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Você pode se assentar, pastora Samanta. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, lá no final do Novo Testamento. Capítulo de número 12. Vamos estar lendo esse texto precioso da palavra do Senhor, versículo 14 ao 17. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Vamos estar lendo do versículo 14 ao versículo 17. Antes de nós lermos a palavra, vamos orar mais um pouco, amém? Pai, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos diante da tua presença. E nós queremos clamar ao Senhor que nos dê ouvidos espirituais abertos nesta noite. Senhor, uma capacidade, ó Deus, de ouvir e entender a tua voz, Senhor, a falar aos nossos corações. Que essa bênção alcance quem está aqui, quem está nos ouvindo, Senhor, pela internet. Senhor, em que momento for, que alcance também esses corações, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos ler, meus irmãos, Hebreus 12, a partir do versículo 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Então, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto das Escrituras que é um chamado para uma vida de paz e de pureza. E nós sabemos que para uma pessoa que já nasceu de novo, para uma pessoa que tem um compromisso com Jesus Cristo, que já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, nós sabemos que não há como esta pessoa ter paz se estiver faltando santidade. Não é como você ter paz se estiver faltando pureza. Não é verdade? Por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Não é isso que a palavra nos ensina? Então, esse texto vai nos ensinar que nós precisamos, para ter uma vida de paz, nós precisamos andar em pureza. Mas nesta noite eu gostaria de estar assim me concentrando no versículo de número 15, explicando bem o que o apóstolo, o que esse irmão escritor aos Hebreus escreve aqui no versículo 15. Porque esse texto nos diz que nós não devemos nos separar da graça de Deus. Nós não devemos nos separar da graça de Deus, porque quando nós fazemos isso, existe um grande prejuízo para a nossa vida espiritual. Amém? Então, em primeiro lugar, gostaria que a gente pudesse entender nessa noite o que é a graça de Deus. A graça de Deus, a definição mais conhecida de graça, é o favor imerecido de Deus, que nos salva mesmo sem merecermos uma tão grande salvação. Amém?
Então é um presente de Deus que nós recebemos, mesmo sem mérito nenhum. Como, por exemplo, a tão grande salvação que nós merecemos. E Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Amém? Mas existem alguns textos, como esse texto de Hebreus, e alguns outros, que nós não vamos ter tempo de olhar nessa noite, que nos mostram a graça de Deus como uma força capacitadora de Deus, que nos capacita a vencermos o pecado e termos uma vida cristã vitoriosa. Amém? Então diga assim: a graça é uma força capacitadora de Deus para me levar à vitória na vida cristã. Amém? Então você já deve estar mais ou menos imaginando que realmente é um problema quando alguém vem a ser faltoso, a abrir mão, a se privar da graça de Deus. Sabe, irmãos, assim, quando a gente vai explicar a salvação para uma criança, geralmente a gente fala assim: olha, se eu e você conseguíssemos dar conta do nosso pecado sozinhos, então não precisava de Jesus ter vindo, se esvaziado da sua glória, deixado seus atributos, ter vindo nesta terra, viver uma vida tão difícil, com tanta luta e tribulação, e morrer pelos nossos pecados. Se eu e você, pelo nosso esforço, conseguíssemos sozinho dar conta do nosso pecado, cada um se esforçaria bastante, tá certo? E nós teríamos salvação, mas a Bíblia diz que não é possível. Então, Jesus precisou vir e pagar o preço da nossa redenção na cruz do Calvário, amém? E a palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, não é pelas obras, né? Para que ninguém se glorie. Então é um presente de Deus, mas graça também é uma força, uma capacidade que Deus nos dá para vencermos o pecado, para vencermos a nossa natureza caída. Olha aqui em Hebreus capítulo 12 mesmo, vá ali no versículo de número 28. Isso está assim, bem explícito. Hebreus 12, 28. É o final deste capítulo, ele volta neste mesmo tema, quando ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, diga, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe como nós servimos a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor? Retendo a graça. Diga novamente, diga, retendo a graça. Então, o título desta mensagem é: não abra mão da força que Deus te dá. Amém? Diga para o teu irmão, fala: não abra mão da força que Deus te dá. Aqui no versículo 15 vai dizer assim: olha, alguns são faltosos, separam-se da graça de Deus. E nós não podemos obter vitória sobre o pecado lutando sozinhos. Nós precisamos desta capacitação que vem de Deus, da graça de Deus. Então nós precisamos responder a outra pergunta: como nós nos privamos, irmã, da graça de Deus? Está aqui no versículo de número 16, vamos ler? Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Irmãos, nós abrimos mão da graça de Deus, nos privamos da força que Deus nos dá, quando nós temos a mentalidade de Esaú. Esaú foi alguém que teve uma mentalidade em que ele dava mais importância às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Alguém que desprezava o que ele havia recebido de Deus gratuitamente. Alguém que na hora de escolher
entre o sagrado e o profano, ele escolhe o profano. E descendo aqui mais ao nosso nível, em vez de escolher entre o pecado e obedecer a Deus, escolhe o pecado. Quando você tem a mentalidade de Esaú, você não dá importância às coisas que Deus te dá gratuitamente, aquilo que Deus conquistou com um alto preço na cruz do Calvário. Eu lembro de ter ouvido já muitas vezes o meu marido pregando isso. A graça de Deus é gratuita, mas ela não é barata. Ela custou muito para Jesus. Ela custou muito para Deus. A vida de Cristo. Então, queridos, eu convido você a deixar marcadinho aqui esse texto de Hebreus, e nós vamos rapidamente a Gênesis 25, para nós dar uma olhadinha lá na história, então, de Saul, bem rapidamente. Gênesis 25, 27. Porque é a mentalidade de Saul, como diz o texto aos Hebreus, ninguém seja profano como Esaú, porque preferiu o prato de lentilhas àquilo que Deus havia dado para ele gratuitamente. Então, Gênesis 25, 27 diz assim: você sabe, Esaú tinha um irmão gêmeo, Jacó. Eram gêmeos os meninos. E 27, o versículo 27 começa assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tendo Jacó feito um cozido de lentilhas, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, que quer dizer vermelho. Disse Jacó: venda-me primeiro o meu direito de primogenitura. Respondeu ele: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Meus irmãos, você está entendendo o que é a mentalidade de Esaú? Quem havia feito este menino sair primeiro daquela barriga? Deus. Mas Deus havia dito para Rebeca: o maior servirá o menor. Sabe, irmãos, eu tenho visto isso ao longo dos anos. Quantas vezes nós não entendemos a palavra profética? Quantas vezes nós não entendemos aquilo que Deus diz e na nossa precipitação tentamos fazer cumprir aquilo que nós achamos, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus estava falando ali é que a aliança dele, a aliança, não a primogenitura. Quem foi que deu a primogenitura para Esaú? Diga: Deus. Foi Deus quem fez esse bebê sair primeiro, meus irmãos. Esse direito era dele, dado por Deus. Quando Deus diz assim: o maior servirá ao menor, é porque a aliança que Deus tinha com Abraão e com Isaque, Deus perpetuaria através do menor, de Jacó. Não tinha nada a ver com primogenitura. Tanto que vá ler a história bíblica. Jacó não herda nada do seu pai. Por final, nem o que ele tinha direito. A palavra de Deus vai dizer que ele teve que suar, meus irmãos, na casa do sogro de Labão.
A ponto de que numa conversa difícil um dia com esse sogro, ele reclama. E diz assim: os meus olhos não tinham descanso, nem de dia nem de noite. Porque você requeria qualquer ovelha despedaçada, perdida, tudo você requeria das minhas mãos. Eu trabalhei duramente e por 10 vezes você mudou meu salário. E se eu prosperei foi porque Deus me deu essa prosperidade. E quando ele volta para se encontrar com seu irmão, ele quer mandar um monte de presente para o irmão, não é assim? Ele havia prosperado. Quem ficou na terra com o pai? Esaú. E Esaú herda todo de seu direito de primogenitura, que era uma porção dobrada. E acaba até herdando o que era de Jacó. Porque eles vão morar separados. Então, meus irmãos, não tinha nada a ver com primogenitura aqui. O que Deus tinha falado para Rebeca era outra coisa. Era uma questão da aliança. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não ia ser o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Entenderam? Mas não tinha nada a ver com primogenitura. Mas olha o que é que acontece aqui. No Novo Testamento, a palavra do Senhor nesse texto que nós lemos, chama Esaú de profano. E profano significa, neste texto, aquele que vive para o mundo e não para Deus. Esta era a mentalidade dele. Assim como nós hoje temos a graça de Deus, o favor que Deus nos dá, para que possamos viver e vencer as nossas batalhas espirituais. O pecado já não tem mais domínio sobre nós se nós estamos em Cristo Jesus. Porque não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. E podemos ter vitória. Porque quando, antes de aceitar Jesus, éramos o quê? Escravos do pecado. Mas hoje somos livres, amém? Então, queridos, nós temos vitória contra o pecado. Temos autoridade e vitória contra o reino das trevas. Temos todo tipo de vitória que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. E eu pergunto a você, como é o seu coração para com a graça de Deus? Como é a sua mentalidade no dia a dia? Você valoriza o que Deus te dá gratuitamente através de Jesus Cristo? Ou nós temos muitas vezes sido profanos, como Esaú? Nos separando da graça de Deus, tendo uma mentalidade em que valorizamos mais as coisas dessa terra, mais as coisas dessa vida, mais até mesmo o pecado que nós amamos tantas vezes, do que um coração voltado para aquilo que Deus quer de nós e pede de nós. Meus amados, é assim que nós nos privamos da graça de Deus. Alguém que despreza o que recebe gratuitamente de Deus. Quais são as consequências de nós nos privarmos da graça do Senhor? Vamos voltar lá em Hebreus. Está lá no versículo de número 15, que é o versículo que nós mais demos enfoque nessa noite. Hebreus 12:15 diz assim: atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Em primeiro lugar, quando as consequências de nos privarmos da graça de Deus, é que nós nos privamos da força que Deus nos dá para vencermos a vida cristã. Amém? Esta é a primeira das consequências. Warren Wiersbe diz que nós entramos num caminho de falência espiritual. Quando temos um coração profano e não valorizamos aquilo que Deus nos dá. Nós começamos a nos privar dessa graça. Mas em segundo lugar, esse versículo 15 nos mostra claramente que nós geramos uma vida espiritual derrotada e amargurada, que contamina a muitos irmãos. Quando você se priva da graça,
você começa a andar em derrota. E você começa a criar uma amargura no seu coração. E aí, o que sai da sua boca é: eu acho que é muito difícil obedecer a palavra de Deus. Os jovens não conseguem ter uma vida santa. Para cumprir tudo que a palavra de Deus... é muito difícil. A gente não pode. A gente não consegue. A gente não dá conta. Meus irmãos, e a palavra do Senhor diz que é isso, uma raiz amarga que contamina a muitos. Quantas vezes a gente percebe irmãos contaminados uns pelos outros? Por quê? Porque a pessoa começa a ter uma mentalidade errada, desprezar as coisas de Deus, se privar da graça do Senhor, andar num caminho de queda espiritual, de falência moral, de falência espiritual. E ainda coloca a culpa em Deus e na palavra de Deus e diz assim: é muito difícil servir a Deus. É muito difícil obedecer ao Senhor. Queridos, o objetivo do Senhor é que nós consigamos vencer tudo isso. Amém? É por isso que Deus concede a sua graça. Foi para isso que Deus concedeu a sua graça. Em 2 de Pedro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1ª e 2ª, em tantas vezes nós encontramos assim: que a graça seja multiplicada nas vossas vidas. Amém? Sabe por que isso? Porque tem hora que nós precisamos não só de graça sobre graça, graça somada. Precisamos de graça multiplicada. Por 3, por 4, por 5 vezes. Mas se o seu coração é voltado para as coisas de Deus, você recebe essa graça. Amém? Então esse é o último ponto. Como voltar à vida de vitória contra o pecado? Aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 12, eu convido você a ler o versículo de número 3 e o versículo de número 4. Hebreus 12, 3 e 4 vai nos dizer assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleçais desanimando nas vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, em primeiro lugar, recobre ânimo e continue. E entenda que você precisa resistir. Amém? Diga assim: eu preciso resistir na minha luta contra o pecado. Amém? Irmãos, nada de deixar a graça do Senhor. Nada de olhar e dizer assim: é impossível. Não é impossível. Restaure a sua vida e receba sobre você a graça de Deus, amém? Mas entenda que é uma luta, entenda que é uma guerra. E entenda, como diz o escritor aos Hebreus, que nessa guerra você não resistiu até o final ainda. Não resistiu até o sangue ainda não. Então você deve continuar e perseverar, em primeiro lugar, amém? Em segundo lugar, aceite a exortação e correção de Deus. Diga assim: aceite a correção e a exortação de Deus. Está aqui do versículo 6 até o versículo 11. Vamos ler? De Hebreus 12.
Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita a todo a quem recebe por filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, do quais todos vos tornastes participantes, então sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, para que nos corrigíssemos e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial para que vivamos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de que sejamos participantes de sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Amém? Então, querido, aceite a correção do Senhor. Talvez nesta noite, você esperava assim, que você está precisando tanto de uma bênção. E talvez você esperava assim que a palavra de hoje ia ser aquela palavra assim de vitória, e que daí iríamos fazer uma oração bem poderosa aqui no final, e que daí você ia sair aqui de posse da bênção. Mas muitas vezes o que Deus precisa falar com os filhos é: eu quero dar essa bênção, mas você precisa abandonar o pecado. Você precisa resolver as coisas na sua vida. Quantas vezes, irmãos, as pessoas vêm pedir oração para nós e a gente precisa dizer isso para a pessoa: meu irmão, até eu vou orar, só que você vai ter que tomar uma atitude de fazer um conserto na sua vida. Porque assim, Deus não tem duas palavras, Ele tem uma só. E as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Então não desanime. Aceite a exortação, aceite a correção de Deus e responda a essa correção com arrependimento e abandono do pecado. Amém? Para que esse texto diz aqui que nós seremos disciplinados, que no momento não é de alegria, mas é para que nós produzamos frutos pacíficos, frutos de justiça. Amém? Que haja arrependimento no nosso coração, conserto. E para o final, volte a priorizar o reino de Deus e a comunhão com Deus, em detrimento do pecado. Onde está isso, irmã? No versículo 12 e 13, vamos ler? Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos, diga assim, fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se desvie o que é manco, antes seja curado. Amém? Faça caminhos direitos. Se você se desvia da graça, desprezando a graça, dando valor ao que não tem valor diante de Deus, se arrependa, aceite a repreensão de Deus nessa noite e faça o quê? Volte para um caminho reto. Amém? Volte a valorizar a palavra de Deus. Volte a valorizar a ajuda de Deus. Creia que com Deus é possível você se livrar deste problema, desta situação que você vem sempre na sua vida espiritual tropeçando no mesmo lugar, tropeçando no mesmo lugar, tropeçando no mesmo lugar. E às vezes criando essa raiz de amargura, dizendo assim: ai, não consigo, acho que é impossível vencer isso. Não é não. Não é não. A graça do Senhor te capacita. Amém? A graça do Senhor capacitadora. Queria ler para você as palavras de um comentarista, Dr. Wiersbe. Ele nos diz assim: uma vida vivida em função da carne nos priva
da graça capacitadora de Deus, mas a volta aos caminhos do Senhor nos capacita a vencer. Amém? Uma vida quando você vive ela, irmão, em função da carne, isso te priva. Mas quando você volta para as veredas antigas, para o caminho de valorizar a graça do Senhor, as heranças espirituais que Deus deu para você, isso te capacita a ter vitória, amém? E eu gostaria de convidar você para se levantar agora nesse momento, para que nós tivéssemos um tempo de oração diante do Senhor. Eu gostaria que você fizesse um exame agora, na sua vida, no seu coração. Será que tem algo aí na sua vida que você precisa mudar? Um pecado que você precisa abandonar? Algo que você sabe que é contrário à palavra de Deus? E que Deus está querendo te libertar. E você precisa nesta noite aceitar a palavra de Deus. Você precisa nesta noite aceitar a correção do Senhor. Aceitar que há força de Deus disponível para a sua vida, para você mudar. Sabe, querido, quando nós ficamos choramingando, que a gente não muda, que nada muda, que a gente não consegue, muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus. Porque o Senhor sabe o preço que foi para Ele, que foi para Jesus, ter enviado Ele a esta vida, para morrer por nós. E Ele sabe que está disposto todo esse poder para transformar a sua vida. Então eu convido você a fechar os teus olhos agora e pedir isto para Deus. Deus, sonda agora o meu coração. Sonda agora, Espírito Santo, a minha vida. Sonda agora, Senhor, o meu viver. Sabe, queridos, quantas vezes nós queremos de Deus tantas coisas, nós queremos uma bênção, nós queremos uma cura, uma libertação, e Deus quer nos dar todas estas coisas. Mas acima disto tudo, Deus quer nos dar uma tão grande salvação. Acima disto tudo, Deus quer nos dar aquela consciência tranquila, a paz que excede todo entendimento, que apenas uma vida de pureza pode trazer para o nosso coração. É pureza na área dos negócios, é pureza na área dos relacionamentos, é pureza na vida em casa, é pureza na vida sexual, é pureza no falar, é pureza no pensar, é pureza nos tratar as pessoas, é retidão no trato, é retidão nos negócios, é uma vida reta, separada. É isso que o Senhor requer de nós. E a palavra de Deus está diante de você nesta noite. Apelando ao seu coração, o Espírito Santo está dizendo assim: é possível vencer todas estas coisas. É possível ter vitória em todas essas dificuldades que você está enroscado. Basta você dar um passo nesta noite. Um passo de arrependimento. Um passo de pedir o perdão do Senhor. Um passo de confessar as suas dificuldades. Talvez você tenha um temperamento tão explosivo, e quando você abre a sua boca, você faz um estrago dentro da sua casa. E o Senhor quer que você creia que é possível a mudança e a transformação disso. Porque a graça do Senhor te basta. Amém? O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem sabe, meu irmão, você é uma pessoa que tem vivido no pecado da pornografia. E tem estado preso nessa armadilha de Satanás.
E o Senhor está aqui dizendo para você: você pode ser liberto, mas você precisa dar este passo de crer que o poder do Senhor, a graça do Senhor pode quebrar estes grilhões na sua vida. Meus irmãos, o mesmo poder de Jesus Cristo que te salvou, que te limpou, que te santificou no dia que você recebeu Jesus, é o mesmo poder de Deus para limpar o seu pecado quando você cai. Amém? O poder de Jesus não diminuiu, mas você precisa crer, você precisa confessar, você precisa se arrepender. Eu convido você agora, que quer colocar alguma coisa diante de Deus, a colocar a mão no seu coração. É entre você e Deus. É desde a coisa menor até alguma coisa maior. Quem sabe é Deus. É entre você e Deus. Mas se você quer receber agora esse toque do Senhor, quer que algo disso saia de dentro da sua vida, coloca a mão agora no seu coração, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, cada uma destas vidas que o Senhor tanto ama, que estão aqui nesta noite ouvindo sua palavra. Colocamos também aqueles que estão lá pela internet, Senhor, ouvindo a sua palavra. Meu Deus, e a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é como uma espada, meu Deus, de 2 gumes. E ela vem, ó Deus, para fazer como uma cirurgia, Senhor, em nós nesta noite. Para arrancar, Senhor, tudo aquilo que não deveria estar nas nossas vidas. Meu Deus, e seja, ó Deus, um pecado que atinge o corpo. Seja algo que atinge, Senhor, a alma, os pensamentos, os sentimentos. Seja algo que atinge o corpo, seja algo que atinge, Senhor, até mesmo a vida espiritual dessa pessoa de forma frontal. Nós colocamos isso tudo diante do Senhor agora. Pai, nós queremos te pedir que o sangue do teu Filho Jesus Cristo esteja purificando, Senhor, estas vidas de todo o pecado. Pai, cada um que está confessando agora, cada um que está expondo a sua dificuldade, cada um que está pedindo, Senhor, agora entra com a tua providência. Eu ouso crer nesta noite que maior é o poder do Senhor do que essa escravidão que eu estou vivendo. Pai, em nome de Jesus, então nós pedimos ao Senhor agora, derrama, Senhor, do sangue do teu Filho Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado, Senhor amado, e que a tua graça poderosa esteja entrando neste momento, Senhor, fortalecendo esta nossa irmã, fortalecendo este nosso irmão, este jovem, este adolescente, Pai, para que no nome de Jesus, este cativeiro seja virado, em nome de Jesus. E nós queremos repreender agora, em nome de Jesus, toda a força das trevas que tem se manifestado, principalmente nos vícios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ação das trevas vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós determinamos que esses laços infernais vão sendo quebrados agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, entra com a tua providência agora. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome a mão desta pessoa e a traga agora, Senhor, para fora deste cativeiro. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos libertação aos cativos. Libertação aos cativos. Libertação a estes cativos. Em nome de Jesus, saia para fora agora. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos e nós te pedimos, Espírito de Deus, toma pela mão, Senhor. Toma pela mão essas ovelhinhas, Senhor, e conduz no teu caminho.
Senhor, que esta palavra fique gravada no coração deles. Meu Deus, que seja uma decisão forte, firme dos seus corações. Eu não mais viverei debaixo do jugo do pecado. Eu já fui liberto por Jesus Cristo. Eu abraço a graça de Deus, a graça salvadora e libertadora, a capacitação do alto para eu vencer tudo isso. Eu abraço a graça de Deus. Pai,